Olá, amigos. Como vocês estão? Olha, hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre uma mensagem deste livro, Bênçãos de Paz. É de Emmanuel, pelo Chico. No capítulo 27, o título é Razões para Amar os Inimigos. Jesus nos manda amar os inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Esse é um texto de Mateus e as palavras são de Jesus. Os inimigos, queiramos ou não, são filhos de Deus como nós e, consequentemente, nossos irmãos, para quem Deus providenciará recursos e caminhos dentro da mesma bondade com que age em nosso favor. Temos muito a dever aos amigos, pelos estímulos com que nos asseguram êxito na vida, mas não podemos esquecer que devemos bastante aos nossos inimigos, pelas oportunidades que nos proporcionam no sentido de retificarmos os próprios erros. Olha aqui a colocação de Emmanuel. Jesus nos manda amar os inimigos porque eles são nossos irmãos, são filhos de Deus, para quem Deus providenciará recursos e caminho dentro da mesma bondade com que age em nosso favor. Porque os nossos inimigos são igualmente filhos de Deus e Deus vai fazer por eles o mesmo que faz por nós. E aí no segundo parágrafo ele fala assim: temos muito a dever aos amigos pelos estímulos que nos asseguram êxito na vida, mas não podemos esquecer que devemos bastante aos nossos inimigos, pelas oportunidades que nos proporcionam no sentido de retificarmos nossos erros. Os nossos amigos nos amam e eles têm sempre uma palavra de carinho para nós. Seja no sucesso, seja no fracasso, seja na dor, na alegria, o amigo tem sempre uma palavra de carinho porque ele nos ama. O inimigo, ao contrário, ele fala o que ele tem vontade de falar. E às vezes ele fala verdades que nós precisamos ouvir. E essas verdades nos ensinam muito, nos fazem refletir. Assim como nós aprendemos mais nas dores, na dor do que na alegria, porque a dor nos faz nos aproximar de Deus, o inimigo, o desafeto, seja lá, ele fala coisas para nós que o amigo às vezes não tem coragem de falar e a gente reflete. Poxa, mas não é que ele tem razão? E aí a gente procura mudar aquela atitude com a qual nós já nos habituamos. Vamos continuar aqui. O adversário é propriamente aquele que suca a nossa alma, a feição do lavrador. O adversário, ele nos sangra. Eu fico imaginando que é assim. Ele fala assim, que o adversário, ele nos suca, né? Aquele que suca a nossa alma. Aí eu fico me imaginando o seringueiro, né? Que ele faz assim, para tirar
a esqueci o nome, o látex. Ele suca a árvore, né? E o inimigo, o desafeto, aquele que tem uma diferencinha com a gente, ele suca nossa alma. Ele nos vê lá no fundo e fala: eu te conheço. Muitas vezes ele nos conhece do passado. Eu te conheço. Você não é essa pessoa boazinha, não. E fala as verdades pra gente. Que o amigo que nos ama não tem coragem de falar. É uma realidade. Então, o adversário é aquele que propriamente suca a nossa alma, a afeição do lavrador que cava na terra a fim de que produzamos na seara do bem. O amor pelos inimigos dá-nos excelentes recursos contra o desajuste circulatório, a neurose, a loucura ou a úlcera gástrica, sempre que estejamos em tarefa no corpo físico. Ele está falando do amor aos inimigos. Quanto isso nos faz bem. Quanto isso nos faz bem. Se ele nos odeia, se ele não nos ama, se ele não nos quer bem, é problema dele. Agora, se nós o odiarmos, se nós não o queremos bem, é problema nosso. E isso nos faz doentes. Então, Jesus nos ensinou a amar os inimigos para que tenhamos saúde física, mental, emocional, psicológica. E Jesus é de uma sabedoria, né? Se ele nos mandou amar os inimigos, imagine quanto ele quer que amemos os amigos. Orando em benefício dos que nos ferem, evitamos maiores perturbações em torno de nós mesmos. Isso é tarefa de casa, viu, meus queridos? Tarefa de casa. Orar pelos que nos ferem. Orar pelos inimigos. Porque quando nós oramos, mas orar com amor. Orar emitindo amor. Senhor, que Ele receba todo o meu sentimento de amor. Se Ele me deseja o mal, esse mal não vai chegar a mim se eu envio amor para Ele. O meu amor por Ele vai neutralizar o mal que Ele quer para mim. O mal não vai chegar. Mas orar com fé, com razão, com verdade. Senhor, ele pode ser um inimigo do passado, ele não me quer bem, ele me deseja o mal, mas eu não desejo o mal para ele. E se possível, e se for verdade, eu o amo. E que ele receba essa vibração de amor. Que essa vibração de amor alcance o coração dele, a mente dele. Isso vai fazer com que ele se acalme em relação a nós. Uma atitude respeitosa para com os adversários nunca nos rouba tempo ao serviço. A educação, o respeito, cabe em todo lugar. Amando os inimigos e entregando-nos sinceramente ao juízo de Deus, com as melhores vibrações de fraternidade, eliminamos 90%
os motivos de aflição e aborrecimento. A gente entrega na mão de Deus. Ele cuida de tudo. Ele cuida de nós, deles. Ele cuida de tudo. Abençoando em silêncio os que nos criticam ou golpeiam, protegemos com mais segurança os interesses do trabalho que a providência nos concedeu. Abençoando em silêncio os que nos criticam ou golpeiam, protegemos com mais segurança os interesses do trabalho que a divina providência nos concedeu. Silenciar, prosseguir e esperar. O conselho inteligente: prossiga em silêncio. Silencie e espere. A resposta de Deus virá. Esse aconselhamento, ele é tudo o que precisamos. Nos momentos de crise, nos momentos que recebemos farpas, porque nós temos muitos inimigos nossos aqui, reencarnados, às vezes dentro da família. Silencia e espera. A resposta de Deus virá. Quando nós oramos, Deus conversa conosco, sussurrando em nossos ouvidos. Fiquem com o meu beijo, com o meu abraço mais apertado, o meu desejo sincero de muita paz.